Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Nós estamos aqui agradecidos a Deus e com o objetivo de transmitir mais um ensinamento que nós podemos extrair das Escrituras Sagradas, a nossa única regra de fé e de prática. Esperamos que este estudo traga edificação, traga sabedoria para o seu viver. E eu chamo então a sua atenção, a atenção dos nossos ouvintes, para os versículos 14 e 15 do capítulo 11 do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não havendo sábia direção cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Provavelmente você já deve ter ouvido esta frase. Só que esta frase não reflete bem o ensino que nós recebemos da palavra de Deus. A palavra de Deus diz sim que nós devemos tomar cuidado com o conselho dos ímpios, que nós não devemos ouvir aqueles que não temem a Deus de alguma maneira, aqueles que desprezam a Deus, porque eles nos apontarão caminhos tortuosos, porque eles nos farão tropeçar, porque eles nos farão cair em muitos embaraços. Então não devemos ouvir, de fato, os maus conselhos ou os maus conselheiros. Todavia, a Escritura vai nos dizer que é sempre muito bom e é sempre muito sensato nos cercarmos de pessoas que tenham discernimento, que saibam fazer uma leitura correta, uma interpretação da realidade e das mais diversas situações que nos cercam, não é? Como nós bem sabemos, a vida é muito dinâmica, há muitas experiências que nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada, experiências boas, experiências ruins, e há muitas decisões que precisam também ser tomadas e devem ser tomadas com cuidado, com diligência, para que nós consigamos alcançar bom êxito em tudo aquilo que nós fizermos, não é? Então, na verdade, é quase que uma condição muito importante que a Bíblia coloca para nós, para que nós sejamos de fato bem-sucedidos, que nós nos cerquemos de bons conselhos, não é? Então, isto é o que de fato a Escritura vai nos dizer. Felizes são aqueles que têm ao seu lado pessoas sábias para apontar uma sábia direção. Pessoas sábias que poderão nos livrar, não é, de cair em um precipício, nos livrar de cometer um grande erro pelo qual talvez nos arrependamos pelo resto das nossas vidas. Portanto, é necessário sim que nós nos dediquemos e que nós estudemos e que nós conheçamos o mundo e conheçamos as pessoas, não é? E possamos ouvir aqueles que têm talvez mais experiência do que nós, aqueles que também servem a Deus como nós. Quer dizer, é realmente muito importante que valorizemos estas coisas. Então, o texto diz que não havendo sábia direção cai o povo, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Quanto mais pessoas tementes a Deus você tiver diante de você, quanto mais pessoas experientes você tiver diante de você, quanto mais pessoas que verdadeiramente se interessam por você estiverem ao seu lado, maior probabilidade você terá de agir da maneira correta. O que não pode é ouvir o mau conselheiro, o mau conselho. O que não pode é seguir apenas os próprios ditames do coração. Nosso coração não deve ser, certamente, a nossa âncora. O coração não nos fornece segurança. Muitas vezes os nossos sentimentos são confusos. Muitas vezes nós somos tomados de ímpetos pecaminosos. O nosso coração pode nos levar, sim, pode nos induzir, sim, a más escolhas, não é? A, quem sabe, cultivar más amizades, a tomar decisões muito ruins. Então, não fiquemos com o nosso coração, mas vamos sim nos cercar de bons conselheiros, sendo que devemos ter em mente que a palavra de Deus fornece para nós a norma e a diretriz essencial que vão nos guardar, que vai nos guardar do mal.
não é? Que vai fazer com que nós trilhemos por caminhos planos e por caminhos de maior segurança, não é? A igreja que nós servimos, a Igreja Presbiteriana Peniel, é uma igreja, por exemplo, que se organiza e atua por meio de concílios, né? Muito interessante notar que, na prática, a nossa denominação entende isso de tal maneira que nós nos baseamos na sabedoria conciliar. Quando muitas pessoas, muitos irmãos, não é? Muitos líderes, presbíteros, pastores estão reunidos, eles discutem assuntos que são de grande relevância e determinam, né, tomam decisões que devem orientar e que devem guiar a comunidade de cristãos que frequentam também as nossas igrejas, não é? Porque nós entendemos que quanto mais mentes inteligentes trabalharem juntas em prol do reino de Deus, maior será, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de nós fazermos aquilo que é necessário, aquilo que é urgente ou importante. Falando em bons conselhos, observem que o versículo 15 diz: quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de um ser estará seguro, não é? Então, observem que os provérbios, às vezes eles falam de coisas que são aplicáveis à vida pessoal, às vezes falam de coisas que são mais aplicáveis a governos, né, a governantes, e estas coisas necessariamente não se excluem, né? Quer dizer, o princípio que é válido para os altos comandos, né, e para os grandes órgãos que também nos auxiliam, né, e elaboram leis e dão algum norte, são os princípios que valem também muitas vezes para a vida particular, para os homens individualmente, falando assim, não é? Então, se não houver sábia direção, por exemplo, cai o povo. Já vimos isso aqui no capítulo 14. É algo que diz respeito também muito diretamente aos líderes, né? Aos governantes civis, é claro, às autoridades religiosas também, né? Mas até mesmo no âmbito da família é necessário haver liderança, né? É necessário haver uma diretriz clara, bíblica, para que as coisas possam fluir. Já no versículo 15, nós percebemos aqui que há um conselho muito direto, né, no sentido de que nós devemos também fiscalizar, observar, não é, administrar as nossas finanças, o nosso patrimônio, com toda a responsabilidade, com compromisso diante de Deus e sabendo que nós somos mordomos das coisas que Deus nos concedeu na sua graça e na sua misericórdia, não é? Então, diante disso, nós devemos também lidar com as riquezas, não é? Com as benesses que Deus dispõe, que Deus coloca nas nossas mãos, e devemos fazer isso como servos de Deus, devemos ser cristãos, né? Na nossa postura, na nossa conduta, na nossa forma de viver, vivendo com simplicidade, não é? Vivendo com altruísmo, vivendo e agindo de forma solidária, generosa, né? Sabendo que Deus requer de nós também que cuidemos dos recursos que Ele dispõe, que Ele disponibiliza para nós, oferecendo cuidados necessários para as nossas famílias, né? Então, agindo sempre com muita sabedoria. E aqui no verso 15 ele diz: quem fica por fiador de outrem sofrerá males. Algo que no livro de Provérbios, um alerta que no livro de Provérbios já havia sido dado no capítulo 6. Lá no capítulo 6, versículo 1, ele fala sobre o perigo de assumir a posição de fiador de alguém. E ali, especialmente, ele se refere a um estranho, né? Então, claro, que se você não conhece bem a pessoa com quem você faz um trato, se você não tem elementos suficientes para se sentir seguros num determinado pacto, num determinado contrato, né? Em que o seu patrimônio é colocado em risco, o ideal, né, o mais sensato é que você recue, né? É que você não vá adiante. Por isso que ele diz aí,
que o que foge de o ser estará seguro, né? Então, quando faça sempre os negócios que você entender que você tem que fazer em paz com a sua consciência, né? Analisando bem as pessoas com quem você compactua, com quem você contrata, né? Porque você poderá evitar muito desgosto, muita insatisfação, muita tristeza, muito aborrecimento e muita frustração, se você assim o fizer, né? Então, não ponha em risco o fruto do seu trabalho à toa, né? Não ponha em risco o dinheiro que você suou tanto para conseguir. Invista sabiamente, use-o, né, de uma forma correta. Claro que você pode e deve socorrer necessitados na medida das suas possibilidades, né? Mas não se desfaça de algo que é essencial ou muito importante para que você garanta, não é, a sua sobrevivência e a sobrevivência da sua família, arriscando, né, em um empreendimento que não é seguro, né? Pactuando com alguém que não é confiável. Então, o alerta do livro de Provérbios é muito importante, porque há pessoas que podem ir à falência financeira, né? Há pessoas que podem sofrer muitos danos, danos pesados, danos irreversíveis, que vão afetar, né, outras áreas do nosso viver. Quer dizer, nós não estamos falando apenas da questão econômica, né, mas da questão emocional, da saúde mental, né? Então é muito importante da vida familiar, dos relacionamentos e daqueles que dependem de nós e que podem também ser envolvidos em algo que vai trazer algum tipo de sofrimento, né? Algum tipo de transtorno. Então tomem sempre bastante cuidado com isso, né? Sejam sempre muito prudentes em tudo aquilo que vocês fizerem, né? Procurem estar protegidos, resguardados, procurem fazer negócios que realmente tragam satisfação, que realmente tragam algum retorno positivo para você e para os seus familiares. Evite negócios que podem te criar problemas, né? Então, basicamente, é isto o que ele nos diz. Evite as preocupações agindo sabiamente na administração dos seus recursos, né? Isso certamente vai acontecer se você estiver disposto a ouvir os bons conselhos. Os bons conselhos podem vir de pessoas tementes a Deus, a quem Deus usa, podem vir até mesmo de pessoas que não conhecem a Deus e que, de uma forma extraordinária, também, às vezes, né, lançam luz sobre a nossa consciência de algum modo, por mais incrível que isso pareça. Mas, sobretudo, a boa diretriz, a direção exata, segura, firme que nós temos, ela vem da palavra de Deus. Por isso que o Salmo primeiro diz que é bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios, não é? Bem-aventurado o homem que não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. Então, ao contrário dos ímpios e dos escarnecedores e dos homens que desprezam a Deus, né, nós temos prazer em meditar na palavra e ouvir aquilo que ela tem para dizer para nós, porque ela oferece, né, uma série de orientações que são muito, muito importantes para que vivamos bem, né, para que evitemos problemas, preocupações, para que os nossos relacionamentos estejam bem conduzidos, as nossas finanças estejam bem conduzidas, não é? E se estivermos em um alto comando ou se estivermos nos dirigindo aos governantes, para que eles também sejam bem-sucedidos. No mundo antigo, os reis muitas vezes se cercavam, né, de conselheiros, isso é historicamente conhecido. É muito importante, às vezes, ouvir pessoas diferentes, não é? Ouvir opiniões diferentes, para irmos amadurecendo as nossas ideias e elaborando bem as nossas ideias. Mas fique sempre com a palavra de Deus como
a diretriz, né, maior e última, né? Naquilo que é fundamental e essencial, use sempre os princípios da palavra para tomar qualquer tipo de decisão, seja na vida pessoal, seja na direção de uma comunidade, na liderança de um lar, ou até mesmo para fazer qualquer tipo de negócio, né? Saibamos isso. Senhor Jesus, no livro profético de Isaías, é descrito como maravilhoso conselheiro, né? Nós temos na Bíblia Sagrada os conselhos celestiais, não é, que certamente vão muito nos abençoar. E temos em Jesus Cristo aquele que também nos aconselha, né? Aquele a quem nós devemos recorrer, a quem nós devemos buscar, em quem nós encontramos socorro e direção, né? Então, que Jesus seja de fato o cabeça que nos direcione, que o nosso coração esteja cheio da palavra para que hajamos sempre sabiamente, não no calor das emoções, não guiado por nossos sentimentos ou pelo nosso coração repleto de muitos enganos e de muitos equívocos. Portanto, são alertas que eu acredito que são preciosos para nós. Ok? Que Deus assim muito te abençoe.